são gravadas, né? Depois o vídeo fica disponível para vocês lá no Classroom, na barra atividades, fica o nosso material, né? O PDF que foi utilizado durante a aula, e fica também o vídeo, né? Cada um no seu tópico, né? Tem o tópico lá de slides, então já tem os slides lá da primeira semana, né? Foi sábado passado, a aula da manhã, a aula da tarde, né? E hoje também a mesma coisa. Nessa aula da manhã vai ficar os slides lá no tópico slides e o vídeo lá no tópico vídeos para vocês reverem sempre que precisarem, tá? Muito bem. Sempre no início de cada sábado, né, de cada aula, a gente relembra todo o nosso calendário em relação aos conteúdos que a gente vai estar trabalhando. A gente relembra os prazos de entrega, né, de cada etapa. Relembramos aí esses detalhes a fim de que, né, nenhum grupo, né, esqueça desses prazos. Muito embora, né, a gente trabalhou esse calendário lá no contrato pedagógico, né, entre outras coisas, né, tudo em detalhes. O vídeo foi gravado, o vídeo está disponível no Classroom. Vocês podem assistir e reassistir quantas vezes precisarem, né? Todos os combinados ali no vídeo do contrato pedagógico, para não deixar passar nada, né? Então, sábado passado, 14/8, na parte da manhã, depois do contrato pedagógico, né, todos os combinados de como funcionaria a disciplina, a gente teve o início da etapa 1. Né? O início de cada etapa tem sempre a mesma característica, ou seja, a gente trata de como vocês vão construir aquela etapa que está iniciando, o passo a passo, né, o que fazer, como construir, então, a etapa. Na parte da tarde, sempre, né, para a finalização da etapa, eu trago um arquivo de um ano anterior, de algum grupo, que entregou com vários erros e problemas naquela etapa, para a gente falar sobre os erros mais comuns que ocorrem, para que vocês tenham atenção e não cometam os mesmos erros na entrega de vocês. Feito isto, ficou então a entrega dessa primeira etapa, né, valendo 2 pontos, até o dia 20/8, às 11h59, ou seja, até sexta-feira passada, ou seja, ontem, né, antes do meio-dia, né, foi o combinado. Já abri os arquivos de vocês um pouquinho antes, né, de começar a nossa aula hoje, agora de manhã. Eu já olhei, coloquei alguma observação ali para vocês reverem, né, e devolvi com nota. Então o líder já recebeu no perfil dele o arquivo de volta, com observações, dentro do arquivo, né, tem que abrir no computador aí no Classroom para ver, e uma nota, tá, dessa primeira entrega, certo? Então o objetivo é abrirem o arquivo, né, fazer as correções e fazer o reenvio com as correções, tá, dessa etapa 1, certo? Hoje nós vamos iniciar a etapa 2, agora na parte da manhã. Então, mesmo detalhe, né? Quando começa uma etapa, a gente conversa sobre o que deve ser feito, como vocês devem fazer a construção da etapa, as orientações, os detalhes, todos. Na parte da tarde, vou trazer, né, uma entrega de um ano anterior da etapa 2, com vários erros e problemas, né, para a gente discutir, conversar, demonstrar para vocês, para que vocês não cometam os mesmos erros, as mesmas falhas que são frequentes, né? Ano após ano elas se repetem, né? Então a gente sempre traz para orientar, né, para que vocês não cometam os mesmos erros. Vale 2 pontos. E a entrega ficou combinada, então, lá desde o nosso contrato pedagógico para o dia 27/8, né, dessa etapa 2, ou seja, até sexta-feira que vem, né, às 11h59, tá? Agora, no terceiro sábado, né, no próximo sábado, na parte da manhã, o passo a passo do que fazer, como fazer, todas as orientações na parte da manhã, da etapa 3. Na parte da tarde, a gente traz também uma entrega de anos anteriores, para a gente discutir os erros mais comuns.
vale 3 pontos, a entrega foi combinada para o dia 3/9 até as 11h59. Dia 4/9, na parte da manhã, a última etapa, né, da N1, vamos tratar de novo, né, todo aquele passo a passo, o que fazer, como construir, os detalhamentos, as orientações. Depois, na parte da tarde, vem de novo, né, uma entrega de algum grupo e algum ano anterior, com vários erros e problemas, para a gente conversar, orientar, para que vocês não cometam as mesmas falhas, valendo também 3 pontos. Tá? Entrega dessa etapa 4 até o dia 9/9, às 11h59. E aí vocês têm a pontuação da N1, né? Etapa 1, 2, etapa 2, 2, etapa 3, 3 e etapa 4, 3 pontos. Dá os 10 pontos da N1, né? Como a nossa média é a N1 mais a N2 dividido por 2, nós precisamos, então, da nota da N2, né? Para chegar na média. A N2 ocorre no dia 11/9, é o nosso último sábado, né? Na parte da manhã, então, ocorrem as apresentações. Valendo 10 pontos a apresentação do projeto, né? Vocês vão montar uma apresentação em 10 slides, excluindo a capa, né? A capa conta 11, mas a capa não conta como apresentação, né? Só abertura e 10 slides de conteúdo, né? De apresentação do projeto de vocês, né? Valendo 10 pontos, todos os integrantes do grupo participam, né? Abrem a sua câmera, abrem o seu microfone para fazer a sua apresentação, de acordo com aquilo que o grupo combinou, né? De acordo com a apresentação que vocês criaram, tá? Aí nós temos, então, 10 pontos, né? Na N2, e aí a nossa média final é N1 10 mais N2 10, dividido por 2, média final 10, né? Para fazer essa apresentação no dia 11/9, você já tem que ter entregue, tá? A N2 no dia 10/9, até às 11h59. Essa entrega da N2, como a gente já combinou lá no nosso contrato pedagógico, igualmente está no Classroom, né? Tem lá etapa 1, 2, 3, 4 e abaixo tem a N2, né? Lá no Classroom. E lá na N2 tem que entregar o roteiro completo e os slides, né? Então no dia 10/9, que é o prazo limite, já tem que entregar os slides, porque a apresentação já é no dia seguinte, né? A N2, ao entregar o roteiro final é o plano de negócios completo, né? Vocês vão inserir as 4 etapas e vai ser um arquivo único, né? Isso é a nossa N2. Está lá o arquivo, tem a capa, tem a folha de rosto, né? Tem a folha de aprovação, tem o sumário, e depois na sequência vem as 4 etapas, que já vão estar prontas na N1, né? Vocês só vão inserir ali no arquivo da N2 para fazer a entrega. Não esqueçam, né? O arquivo do roteiro completo não entrega ainda, né? Porque ainda tem que fazer os slides. Então só entrega quando tiver os dois arquivos prontos, né? Já inseriu os slides ali, já está o roteiro pronto. Aí sim, depois clica em entregar, né? Reforçando, relembrando que só o líder faz a entrega pelo seu grupo, né? Então o grupo divide as tarefas, né? Monta aí todas as partes do trabalho, manda para o líder insere no arquivo, o líder clica lá para fazer a entrega, tá? Então só o líder entrega as etapas da N1 e também a N2, tá? Sobre o nosso calendário, gente, tranquilo? Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Surgiu alguma dúvida? Desde lá do primeiro sábado, né? Quando a gente tratou o contrato pedagógico e tratamos todos os detalhes. E agora revisamos aí as datas, né? No nosso calendário. Tranquilo. Tranquilo, Renata? Legal. Tranquilo. Miriane também tranquilo, legal. Tranquilo. Ô, senhor, o chat não tá disponível. Chat? É. Pra mim tá aparecendo aqui, a Karen já deu bom dia, inclusive. Pra mim não tá disponível. Pra ti não tá aparecendo? A Não. princípio é pra aparecer pra todo mundo. Pra mim também não. Isso que é estranho. Deixa eu dar uma olhada aqui nas configurações. Talvez na hora de clicar no chat eu possa ter clicado em alguma Agora coisa. deu. Agora deu, acho que eu cliquei em alguma coisa errada aqui. Agora voltou. Tô? Então foi barbeiragem minha aqui, então. Muito bem. Em relação ao calendário, então, tudo ok, né?
Muito bem, então vamos conversar sobre a nossa etapa 2, né? Então a gente vai conversar sobre a etapa 2, todos os detalhes, como fazer, o que fazer. E aí depois a gente faz um intervalo, na volta do intervalo a nossa chamada, e depois da chamada, reunião dos grupos, né? Para dividir as tarefas na construção da etapa 2, começar a construir a etapa 2. Eu fico, né, na conexão até o meio-dia, nesse segundo momento da aula, inclusive, né, para dúvidas e perguntas, enquanto vocês estiverem construindo, porque né, depois de dividir as tarefas, começou a fazer, começa a surgir dúvida, né? E aí é só voltar para a conexão ou habilitar o seu áudio, né, para fazer perguntas, tá? Então vamos lá. Então nós estamos na etapa 2, nossa segunda semana, então a nossa aula 3, né? Nessa segunda semana, etapa 2, vocês têm o capítulo 3 para construir, tá? Vai ser o menor capítulo, né, do plano de negócios. Ele tem só 3 subitens, né, dentro desse capítulo. Claro, muito embora, né, tenha a sua importância, relevância, porque vai impactar, tá, esse capítulo 3, nas próximas etapas. Significando que, se a gente não fizer com exatidão, com precisão, com cuidado, tá, essa etapa 3, vocês vão ter bastante retrabalho para fazer quando forem fazer as etapas seguintes. Vocês vão ter que voltar, né, e reajustar tudo aqui nessa etapa 3. Se não fizerem, é claro, né, conforme a gente está buscando orientar. E às vezes mesmo, né, assim, o grupo chega lá nas etapas seguintes e resolve mudar alguma coisa. E aí vai ter que voltar e fazer um ajuste. Mas se já fez certinho, o ajuste vai ser pouco. Mesmo decidindo mudar alguma coisa depois, né, na etapa financeira e contábil. Agora, se não fizer certinho, vai faltar coisas e aí, né, vai estar fazendo a etapa seguinte, tendo que voltar para fazer várias correções. Então, fico alerta, né, de quem já orientou várias turmas, né, diversos projetos aí em anos anteriores e grupos que não fizeram com correção aqui essa etapa tiveram bastante trabalho para fazer, tá? Não torna impossível, né, a conclusão do trabalho, mas torna bem mais pesado. Então, como a gente, né, trabalha, estuda e não quer, né, ficar retrabalhando ou refazendo coisas, né, é importante que a gente já faça certo da primeira vez. É sempre a minha recomendação, né? São 2 aulas, né, a respeito daquela etapa. Uma primeira é todo passo a passo. Já seria suficiente, né? Porque aí se eu fizer certinho, conforme o passo a passo que foi orientado, quando eu entreguei exatamente aquilo que foi pedido. Então, não tem mistério, vale 2, tira 2, né? Mas foi orientado um passo a passo para fazer, indicado como construir, dadas as dicas, e eu não fiz, resolvi, né, não fazer, ou não prestei atenção, ou alguma coisa aconteceu, eu não fiz. Quando receber o arquivo de volta com feedback, vai ter coisas lá, ó, não foi feito, não foi feito conforme foi orientado, e a nota era 2, ficou com 1,5, 1,2, 1, enfim. Pode acontecer essas coisas e a gente então tem que retrabalhar para fazer uma nova entrega, né, da etapa que está incompleta. Então, já para não trabalhar, né, em dobro, né, a minha recomendação é sempre, bom, se for orientado, faça A, B, C e D na aula, não tem por que fazer diferente, faça A, B, C e D. Né, não deixe faltar nenhuma delas, né, e nem deixar de fazer conforme orientado. É a melhor dica que eu posso dar sempre para vocês. Na abertura do capítulo 3, análise de mercado, há necessidade de colocar um parágrafo introdutório. Tá? Então, a informação é: faz a introdução do item, ou seja, apresentar o que será discutido nos subitens. Então, o que eu tenho que fazer nesse parágrafo? A empresa XYZ, é o nome da empresa de vocês, realiza, né, neste capítulo, o estudo dos seus clientes, o estudo dos seus concorrentes, o estudo dos fornecedores, a fim de compreender o seu mercado de atuação e tal. Ponto. Então, está apresentando, né, ao leitor o que ele vai encontrar dentro desse capítulo, né, que são os 3 subitens que compõem esse capítulo. Bem simples, básico, direto. Tá? É claro, gente, que se vocês construíram o parágrafo aqui antes de iniciar os subitens, né, e
eu inseri aqui o parágrafo, eu não vou deixar no arquivo original a instrução do que era para fazer, né? Então, eu inseri o arquivo, aí vou deixar aqui a instrução, fazer o item. Claro que não, né? Então, tirem, né, gente? Não faz sentido deixar a instrução, né, dentro do arquivo, se vocês já inseriram, né, o parágrafo que era para ser feito, tá? E, claro, se vocês fizerem a entrega, né, sem a construção do parágrafo e a instrução está aqui, né, o óbvio é, né, ficou com nota menor, porque diz ali para fazer, está ali a instrução, não foi feito, não está o parágrafo, tá? Então, cuidado em relação a isso. Outro cuidado que a gente já orientou lá na primeira etapa, né, e que é importante vocês continuem assim, né, não utilizando a primeira pessoa, né, na construção do texto, né. Então, aqui na análise de mercado, a gente não vai começar construindo o parágrafo assim, né. Nós apresentamos agora, o nós é a primeira pessoa, né. Então, apresentaremos neste item, apresentaremos a primeira pessoa, né. Então, é sempre em nome da empresa, em nome, né, do cliente, em nome do mercado, em nome do projeto, enfim. Então, vocês, né, a empresa tal que apresenta, né, a sua análise de mercado, né, neste projeto se apresenta a seguir a análise de mercado em nome de terceiro, né, é a empresa, é o projeto, é o mercado, é o cliente, né, então nunca nossos clientes, ou nossos concorrentes, ou nossos fornecedores, né, são os fornecedores, os clientes, né, os concorrentes. Já ficou alerta, né, para que também na construção, né, desse capítulo vocês permaneçam atentos aí, né, ao uso da terceira pessoa e não da primeira pessoa, tá? Então, dicas importantes para esse primeiro parágrafo, tá? Claro, e aí o capítulo é análise de mercado e o primeiro subitem, né, da análise de mercado é o 3.1, né, estudos de clientes, depois o 3.2, estudos concorrentes e o 3.3, estudo dos fornecedores. É um plano de negócios dividido em capítulos. Então, a gente teve lá o 1, que era o resumo executivo, depois o capítulo 2, com subitens que iam do 2.1 até o 2.11, né? Foi a entrada da etapa 1. Então, ele tem uma sequência de capítulos e subitens dentro de cada capítulo. E vocês não podem tirar, né, do projeto subitens, né, nem mudar a sequência dos capítulos, né? Então, aqui é para ser o capítulo 3. Né? Então, não posso depois aqui, na hora de fazer o envio do arquivo, mudar isso aqui para capítulo 1, porque o capítulo 1 já era da primeira etapa, né? Nem para 2. Os subitens do capítulo, que é o capítulo 3, é para ser 3.1, 3.2, 3.3, eu colocar 1, 2, 3, por exemplo, não fará sentido, né? Na sequência de capítulos do plano como um todo, tá? Então não alterem, gente, isso aí que já está correto, né? O nome dos capítulos e subitens dos capítulos e a sequência numérica do capítulo e dos seus subitens, tá? É uma coisa que, eventualmente, algum grupo ou outro, né, acaba deslizando nisso, né, quando sai de uma etapa, vai para outra, né? Então, cuidem nisso, tá? Primeiro subitem do capítulo 3, depois de ter feito o parágrafo introdutório, né, na abertura do capítulo 3, primeiro 3.1, estudo dos clientes. Aqui, antes de tudo, a estrutura básica, tá, do 3.1 é um parágrafo, depois vem os gráficos, um abaixo do outro, e por fim, depois dos gráficos, parágrafo, 1 ou 2 parágrafos de conclusão. Essa é a estrutura básica. Tá? Então, ao abrir o 3.1, eu vou olhar esse parágrafo introdutório, vou olhar os gráficos, um abaixo do outro, e vou olhar o parágrafo, ou 1 ou 2 ou 3 parágrafos de conclusão sobre a pesquisa dos clientes. Então, essa é a estrutura. O que tem que ter nesse primeiro parágrafo, antes de começar a apresentação dos gráficos da pesquisa? Falar sobre como foi feita a pesquisa. Tá? Então, claro, pesquisa de clientes não é novidade para vocês, né? Já todos estão no segundo ciclo, então passaram lá pelas disciplinas do primeiro ciclo e fizeram a administração de marketing, né? E na administração de marketing vocês fizeram uma pesquisa, né, de mercado para entender os clientes daquele projeto de marketing lá que fizeram no primeiro ciclo. Então, nesse 3.1 é a pesquisa, né, que vocês vão fazer com os clientes de vocês. Então, nesse primeiro parágrafo, vocês vão falar dessa pesquisa, né? A empresa
XYZ, nome da empresa de vocês, realizou um estudo de clientes com o objetivo de entender as características desse público, né? De idade, de renda, né? De capacidade de pagamento, né? Preço que pagaria pelo produto ou serviço, né? O gênero, né? Localização, onde moram, enfim, a região onde realmente, né, tende a ter o seu consumo, né, as suas preferências de pagamento. E vocês relatam, né, o que foi pesquisado nesse estudo de clientes. Ponto ou vírgula, né? Ponto. Para a pesquisa, utilizou-se como ferramenta, né, de formulário o Google Formulários, por exemplo, vírgula. A pesquisa foi realizada do dia 21 até o dia 23, por exemplo. Certo? Vírgula. Responderam a essa pesquisa tantas pessoas, 50, 30, 60 pessoas. Vírgula. Apresenta-se a seguir os gráficos resultantes desta pesquisa. Ponto. Fiz um parágrafo introdutório falando de tudo. Ou seja, o objetivo da pesquisa, né, para estudar a idade, gênero, enfim, aquelas coisas que a gente falou. Ponto. Depois falei o instrumento utilizado, né, o prazo, a data, né, em que a pesquisa ficou ativa, quantas pessoas responderam à pesquisa, e só aí, né, apresenta-se a seguir os gráficos resultantes desta pesquisa. Esse é o parágrafo introdutório completo. Tá? Aí abaixo vem os gráficos que resultaram da pesquisa. Ou seja, aqui no 3.1 vocês não vão mostrar o formulário. Vocês criaram a pesquisa lá no Google Formulários, por exemplo. Pergunta, alternativas, pergunta, alternativas, pergunta, alternativas. Vão gerar o link, vão enviar o link para os contatos aí de vocês, né, do grupo, enfim, para as redes sociais de vocês, né, Instagram, Facebook, e-mail, e os contatos de vocês vão responder essa pesquisa, com as perguntas alternativas. Vai ser gerados os gráficos, né, à medida que as pessoas começam a responder, começa a gerar os gráficos lá no Google Formulários. Vocês vão capturar os gráficos, né, printar, recortar, e vão inserir os gráficos aqui. Ou seja, aqui não é para inserir, né, o formulário, perguntas alternativas. O formulário, vocês vão inserir lá na etapa 4, tá? Lá na etapa final, lá no item anexos. E lá vocês vão inserir o formulário da pesquisa. Então vai ter um item lá na etapa 4. Anexo 1, formulário de pesquisa. Aí vai aparecer lá as perguntas e as alternativas, tá? Aqui é só o gráfico que vai resultar da resposta de cada uma das perguntas, certo? Então, logo após, abaixo, o parágrafo introdutório, gráfico número tal. O título, né, do gráfico, o que vocês estavam perguntando. O gráfico em si, claro, né, a legenda do gráfico. Embaixo, fonte, 2 pontos, autoria própria. Por que autoria própria? Porque foi vocês que formularam a pesquisa, né? O instrumento de pesquisa ele só gerou, né, a forma de vocês fazerem, gerou o gráfico para vocês, mas quem fez a pesquisa foi vocês. Então, é fonte, autoria própria, tá? E o recomendável aqui é de 6 a 10 perguntas, tá? Não menos que 6, não mais que 10, de preferência, certo? Um gráfico abaixo do outro, tá? Um abaixo do outro, todos identificados. Título, gráfico, fonte. Título, gráfico, fonte. Título, gráfico, fonte. 6 ou 10. Depois, abaixo desses 6 ou 10, aí sim, lá vai ter a conclusão, né? Então, abaixo do último gráfico lá. Analisando os resultados obtidos na pesquisa através dos gráficos apresentados, concluímos, melhor não, né? Concluímos está errado. Conclui-se que 20%, por exemplo, né, não gostaria de consumir o nosso produto, né, mas 80%, né, serão nossos clientes. Tantos por cento responderam que pagariam de 5 a 15 reais, por exemplo. 90% dos clientes estão centrados na região metropolitana de Porto Alegre, por exemplo. E aí vocês vão construindo os parágrafos, né, ou o parágrafo, que trata das conclusões da pesquisa de vocês. Certo? Não esquecendo, é claro, né,
como se trata de gráfico, é um elemento não textual, né? Então, isso que a gente falou sobre identificação do gráfico, né, título e fonte, é o que se aplica para todos os elementos não textuais, né? Tudo que não é texto, que são as tabelas, os quadros, as figuras, as imagens e os gráficos, é sempre esse formato, né? Eu tenho que dizer o que é, se é gráfico, e a sequência numérica. Então, qual é esse gráfico? É o primeiro, é o segundo, o terceiro, é o 10º, é o 5º? Se não teve gráficos, né, anteriores, nem na primeira etapa, nem, né, antes, será o primeiro, né? Então, a primeira pergunta vai gerar o primeiro gráfico, será gráfico 1. Espaço, traço, espaço. O título, o que é, né? E aí apresenta o gráfico, embaixo do gráfico, fonte, 2 pontos, autoria própria, tá? Vinícius colocou no chat algum tipo de gráfico de preferência. De preferência, o gráfico que é gerado pelo Google Formulários, tá, Vinícius? Sim, Fer, mas eu digo, tipo assim, gráfico de pizza, gráfico 3D, essas coisas assim, entendeu? Ficou um pouquinho cortado o teu áudio, não consegui entender muito bem, Vinícius. Eu digo, vamos por gráfico de pizza, gráfico 3D, gráfico, sei lá, de colunas. É um gráfico que represente a ideia, tá? Então pode ser um gráfico 3D, um gráfico 2D, um gráfico formato de pizza, um gráfico em barras, desde que ao olhar o gráfico se entenda o que significa, tá? Então, em termos de formato do gráfico, não há necessidade de te preocupar muito em relação a esse formato, mas na mensagem que o gráfico passa. Por exemplo, olhando esse gráfico aqui que está na tela, a gente entende muito bem, né, o resultado. A pergunta, quantas vezes por mês o cliente lavaria o veículo? Né? Aí teve ali as alternativas, está ali a legenda, né? Não lavo, de 3 a 4 vezes, de 1 a 2 vezes, e acima de 5 vezes, cada um com uma cor, e cada cor representa, então, um resultado, né? De 1 a 2 vezes, que é o vermelho, 50%, tá aí. Então, eu entendo o gráfico, né? Quem lê, o leitor, né, que está lendo o plano de negócio de vocês e está visualizando qual foi a pergunta e o resultado, entende o objetivo, tá? O que não pode é, independente do formato do gráfico, eu olhar para o gráfico e não ter os percentuais, não ter a legenda, não saber qual foi a pergunta, que são erros mais frequentes. Então vai lá, coloca o gráfico, aí tu olha as cores, olha as perguntas, mas não tem percentual, não sabe quantos por cento, né, são aderentes a tal ou qual, né, pergunta. Ou não tem na pergunta dizendo, né, identificando o que foi perguntado para os clientes, né. Teria, por exemplo, os percentuais no gráfico, mas com a legenda a gente não consegue identificar qual foi a pergunta, né, o que significa aquilo aí, porque não está apontada a pergunta. Então esses elementos aqui não podem faltar, tá, nesse sentido. Mas a forma em si do gráfico, se vai ser um gráfico 3D, se vai ser um gráfico 2D, se vai ser um gráfico formato de pizza, que nem esse, um formato em barras, né? Aí isso fica a critério. Mas, em geral, tá? A ferramenta utilizada para a pesquisa já vai gerar os gráficos para vocês num determinado padrão, tá? Como, por exemplo, o Google Formulários. Sendo assim, né, fica a dica. A maior parte dos grupos, eu diria assim, algo acima de 90%, tá? Geralmente utilizo o Google Formulários para fazer a pesquisa, porque ele já gera os gráficos, né, no formato. Tá? Alguns outros grupos se aventuram em pesquisar, né, um outro tipo, né, de instrumento de pesquisa. Alguns que a gente pode achar, né, e tem vários, na internet, às vezes aplicativos, né, para o próprio celular, para a gente enviar o link para os nossos contatos responderem. Alguns deles não geram gráficos. Eles vão gerar uma planilha em Excel. E aí tem um trabalho, né? Bom, se eu fiz a pesquisa, mandei o link, e o instrumento de pesquisa que eu usei não gera gráfico, gera um formulário no Excel, quem é que vai ter o trabalho de criar os gráficos? São vocês mesmos, né?
Vocês vão ter que abrir o Excel, né? E formatar os gráficos a partir do resultado que teve. Então, Google Formulários, em geral, o pessoal gosta bastante, porque já gera os gráficos, tá? Mas tem outros, né? Instrumentos de pesquisa aí. Só tomem cuidado para daqui a pouco vocês pegarem um que gere o gráfico, porque se pegar algum desses outros aí, né? Pode dar problema e gerar mais trabalho, né? Mas tem SurveyMonkey, né? Tem uma série de outros instrumentos que vocês podem usar se quiserem. Minha recomendação, e o mais frequentemente usado, é o Google Formulários, tá? Sobre as perguntas a serem utilizadas, tá? A sugestão é, a gente já falou, né, de 6 a 10, tá? Não mais que isso. Às vezes, se, né, tem uma muito importante, a gente já tem 10, a gente tem que colocar mais uma, né? Vai até 11 ou até 12, tá? Não tem problema, né? Seja uma pergunta imprescindível. Mas a ideia do limite de 6 a 10 é porque acima de 10, geralmente o pessoal, né, desiste da pesquisa, né? Então, a gente mandou o link, né? A gente quer que as pessoas respondam toda a pesquisa. Então, se eu mandar uma pesquisa com 30 perguntas, o pessoal vai responder as primeiras ali e daqui a pouco já abandona a pesquisa, né? Vai invalidar aquela resposta, porque uma pessoa a menos que respondeu a pesquisa. Era muito grande a pesquisa. Então, limitem-se, tá? De 6 a 10. Se tiver, né, é muito importante, né, acrescenta mais uma ou duas ali, 11ª, 12ª, mas procure evitar e se manter dentro de 10, tá? Outra dica importante é as questões que vão gerar gráficos para vocês são perguntas fechadas. Então, perguntas abertas, evitem, ou melhor, não coloquem na pesquisa de vocês, tá? Então, exemplos de perguntas abertas, tá aqui, né? Nesse modelo de pesquisa que eu coloquei para vocês. A pergunta 1, 2, 3 e 4 aqui são perguntas abertas, vejam. É uma pergunta e não tem alternativas para o cliente, né, ou quem está respondendo a pesquisa marcar. Ou seja, cada pessoa vai dar uma resposta diferente. Isso não vai dar um gráfico, né, inteligível, que a gente possa entender, possa gerar um gráfico, né? Porque se 100 pessoas responderem, 100 pessoas derem respostas diferentes, né, isso vai impossibilitar a criação de um gráfico. Então, utilizem perguntas fechadas. O que são as perguntas fechadas? É uma pergunta em que eu dou as alternativas para o respondente marcar aquela alternativa que melhor identifique a resposta dele. Aí sim, né, eu vou ter um gráfico dividido, né, entre as questões que foram propostas e as alternativas propostas, tá? De 4 a 5 alternativas para o cliente, tá? Evitem o sim e não, né? Coloquem aí de 4 a 5 alternativas para o cliente responder, tá? Então, essas duas dicas aí são muito importantes, tá? Perguntas fechadas e de 6 a 10 questões. Repito, o formulário com as perguntas e as alternativas vai somente lá nos anexos na etapa 4. No 3.1 vai o resultado, ou seja, os gráficos, certo? A dica aqui, então, gente, é usar o Google Formulários, né? Eu vou abrir uma janelinha aqui com o Google Formulários para a gente entrar ali e mostrar só o básico para vocês, tá? Tenho certeza que já conhecem, né? Mas é sempre bom a gente acessar ali para dar uma olhada e algumas dicas ali que possam ser úteis. Peço desculpas para vocês, gente, minha rinite hoje não tá legal, né? Então, no áudio aí deve estar uma tosse, um funga-funga às vezes, então peço desculpas, tá? Tá carregando aqui, a gente já vai compartilhar para vocês aí a nossa tela com o formulário. Parece que deu uma travada.
Travou aí para vocês, gente? Como é que tá? Acho que travou tudo, né? Pra mim tá parecendo normal. Tá parecendo normal? Uhum. Então travou só para mim. Teve um colega que colocou no bate-papo que travou. O Arthur. Pra mim tá aparecendo só nós, a nossa tela, né? Não tá aparecendo a... Não tá Pra mim tá compartilhando, Não. não tá compartilhando a tela, né? Deu uma travada aqui no compartilhar a tela. Vamos esperar só um pouquinho carregar aqui, ver se ele destrava. Pessoal, a internet minha caiu. O que aconteceu? O professor saiu? Pois é, tá. Acho que a internet tá ruim, né? Começou a chover, eu acho, sei lá. Ah, tá. Não, é porque a minha também caiu. Aí eu não sabia o que aconteceu, tá? Obrigada. Tá meio ruim hoje, né? Sim, acho que é a casa da chuva. Hoje tá horrível. Acho que agora destravou. Estão me ouvindo, gente? Sim. Sempre. Consegui voltar. Deixa eu compartilhar a tela com vocês, então. Meu computador só não é mais velho do que eu. Então, a gente estava falando do Google Formulários, né? Então vamos acessar aqui o site Formulários. Então, entrando no Google Formulários, ele vai dar duas opções para vocês. E eu sempre faço esse alerta, né? Uma questão ética aí. Muitos de vocês, na empresa de vocês, a empresa tem o Google Workspace, né? Configurado.
E aí, eventualmente, alguns têm e-mail da empresa, né? Do Gmail do Workspace da empresa. Não utilizem, tá, gente, o e-mail de vocês, da empresa, se for o caso de alguém da turma, tá? Uma questão de ética, né? Não vai utilizar a ferramenta da empresa, né? Então, utilizem sempre aqui o que está à esquerda, que é o pessoal, tá? O e-mail pessoal de vocês, vocês entram no formulários do Google, então, no perfil pessoal, tá? Para não utilizar o Gmail da empresa de vocês. Pode ser que tenha alguém que tenha, né? E aqui nas opções, né, tem algumas opções pré-programadas. Eu recomendo sempre utilizar a opção em branco, tá? Essa opção em branco aqui vai dar um formulário para vocês, né, limpo. E aqui, é claro, vocês podem, né, configurar algumas coisas, como, por exemplo, a cor de fundo, né, que vai ser apresentada no formulário de vocês. Então, tem uma paleta de cores. Então, as cores da empresa de vocês, a gente escolheu vermelho, azul, né, por exemplo. Então, pode, né, escolher uma paleta de cores, né, e se adeque, né, à empresa de vocês, tá? E aqui, na paleta de cores, também tem o escolher imagem. Então, a empresa de vocês já tem um logotipo, né, aquela imagem que vocês criaram para logotipo. Então, podem carregar aqui, vai aparecer no formulário de vocês o logotipo da empresa também, tá? Já vai deixar o formulário de vocês dentro do padrão, tá? Outra coisa, gente, tem que colocar um título aqui para o formulário, tá? Então, pesquisa, né, de plano de empresa para a empresa tal. Coloquem para identificar para quem vai responder, né? O que é esse formulário de pesquisa, né? Uma pesquisa de, né, mercado para a empresa de vocês. E na descrição do formulário, vocês podem colocar, né, o que a empresa de vocês faz, o objetivo, porque quem vai responder o formulário tem que saber o que é, né? Que tipo de serviço, que tipo de produto. E se a gente não coloca aqui, né, o produto, né, o serviço, o que é a empresa, o que ela faz, as perguntas podem ficar sem sentido. Por exemplo, posso colocar aqui a primeira pergunta. Para o tipo de consumo que você geralmente, né, realiza, você compraria o nosso produto quantas vezes na semana? Aí coloca a primeira opção, compraria de 1 a 2 vezes. Segunda opção, compraria de 3 a 4 vezes. E assim por diante. Se eu não descrevi aqui o que é o meu produto ou serviço, perde sentido. Como é que ele vai dizer se vai comprar 1 ou 2 vezes se nem sabe qual é o produto? E às vezes o pessoal faz, né, formulário de pesquisa sem informar para o cliente, né, o que é a empresa, o que ela faz. Então, sim, tem que descrever ali, né? É uma empresa na área de serviços, presta serviços, por exemplo, de manutenção do hidráulica, instalação de ar-condicionado, ou uma empresa, né, produtora de algum tipo de bem, né, e esse bem serve para isso, para aquilo outro, para que o cliente, ao responder, né, possa se situar, né, se não tem sentido, tá? Claro, aí depois vai formular suas perguntas, né? Então, pergunta número 1, vai lá, digita sua pergunta e vai adicionando as alternativas. Coloquem sempre como resposta obrigatória ali nas configurações, tá? Porque o cliente que vai responder não vai ficar pulando, né, as perguntas daqui a pouco sem responder as anteriores, tá? Fez a primeira pergunta, depois é só ir adicionando a próxima, até chegar de 6 a 10, tá? Pronto o formulário de vocês, tá? Clicando ali em enviar, vocês vão ter a opção, né, de inserir ali o e-mail dos contatos de vocês, para enviar essa pesquisa diretamente para o formulário, né, para o e-mail dos contatos, ou então clica no link ali, ele vai gerar um link, tá, dessa pesquisa, vocês copiam e enviam, né, lá no Facebook, no Instagram, no Telegram, né, nas redes sociais de vocês, no WhatsApp, para que vocês tenham o maior número de respostas possível, tá? Então, vamos deixar a pesquisa rolando lá uns 2, 3 dias, 4. Quando chegou no último dia, vocês vão fechar a pesquisa, né? Tá? E aqui no campo respostas, onde vai aparecer, né,
as respostas, os gráficos gerados para vocês, tá? Então, claro, no último dia, quando encerrou a pesquisa, ali onde está marcado aceitando respostas, vocês vão clicar e vão desabilitar, não está mais aceitando respostas, porque os gráficos vão ficar fechados, né? E não vai entrar novas respostas, né? Para pessoas que tentarem responder depois da data que fechou. Porque se vocês tiverem, né, que buscar os gráficos de novo aqui outra vez, e aí vai estar trocando toda hora. Daqui a pouco já tinha fechado a pesquisa e a gente deixou aberto o formulário. Daqui a 2, 3 dias depois que fechou, já apareceu uma outra resposta, alterou o gráfico, né? Então, depois de fechada a data, fechem o formulário, tá? E aqui nessa parte, nesse campo que vai aparecendo os gráficos, aí vocês têm que, claro, né, printar, recortar para inserir lá no documento, tá? São as dicas básicas aí. Tenho certeza que não é mistério para ninguém, né? Vocês já devem ter utilizado, se não formulários do Google, algo bem parecido, né? Em termos de formulário de pesquisa lá na disciplina de administração de marketing no primeiro ciclo, né? Muito bem. Vamos voltar ali para o nosso arquivo da etapa 3. Pessoal, em relação a esse primeiro item, 3.1, pesquisa de clientes, ficou tranquilo para vocês? A estrutura, como fazer, o passo a passo? A Renata já disse que ficou tranquilo. O Arthur colocou um tranquilo no chat também. A Ana, acho que também, né? Não sei se a Ana está tentando falar alguma coisa, Ana Carolina. Deu um ruído ali, a gente não ouviu. Oi, tá ouvindo? Agora sim. Eu tô no trabalho, prof, mas tô acompanhando a aula, tá? Só pra avisar. Tá, Ana, obrigado. Tá bom? Tranquilo, bom trabalho aí, tá? Obrigada. A Ana tá fazendo tudo ao mesmo tempo, hein? Vida de aluno que trabalha não é fácil, sei bem como é que é. É, não é? Parabéns pelo esforço aí, Ana. Obrigada, prof. É isso aí, né, gente? Para crescer, evoluir, se desenvolver, a gente enfrenta batalhas, né? E a vitória sempre vem para quem luta. Muito bem. Então, vamos ao 3.2. No 3.2, gente, é o estudo dos concorrentes, tá? Aqui é uma estrutura também, né? Com abertura de parágrafo, tá? Então, a gente não vai iniciar o 3.2 direto no quadro de análise dos concorrentes. A gente vai fazer um parágrafo antes, tá? Nesse parágrafo, vocês vão simplesmente apresentar quais são os concorrentes que vocês estão analisando e quais foram os critérios adotados. Tá? Então, aquele formato bem simples, né? A empresa XYZ realizou um estudo dos seus concorrentes, foram analisados os concorrentes fulano de tal, fulano de tal e fulano de tal, 3 concorrentes. Os critérios para essa análise são no mínimo 5 critérios, tá? Critério preço, critério forma de pagamento, né? Critério quantidades ou variedades, né, de serviços prestados, ou produtos oferecidos, ou sabores, enfim. Aí vai depender, né, do tipo de negócio de vocês, porque os critérios podem ser bem distintos. E é claro que eu peço que, no mínimo, né, tenham 5 critérios, tá? Não pode ter menos que 5 critérios, e que um deles seja preço. Aí os outros vocês veem, né, de acordo com o produto, serviço de vocês, qual será o critério de análise, tá? Fizeram esse parágrafo introdutório, aí sim vem o quadro da análise dos concorrentes, tá? Então, um quadro é um elemento não textual, então ele vai ter aquele formato, né? O que ele é? Um quadro, o número desse quadro na sequência e o título, né? Análise dos concorrentes da empresa tal. Embaixo do quadro, fonte 2 pontos, autoria própria. Aqui, gente, o quadro tem que ter atenção à numeração, tá? Que número é esse quadro aqui? Porque lá na etapa 1 já teve quadros. Quadro dos sócios, por exemplo, né? Tem lá 8 sócios.
Então foi até o quadro 8. Aqui na etapa 2, quando eu começar aqui um novo quadro, ele vai seguir naquela sequência. Se lá fechou o último quadro era o 8, ou era o 9, e tinha os sócios, depois tinha um quadro lá de capital social, então aqui vai ser o quadro 10. Então tem que estar atento a essa sequência do quadro, tá? E aqui, então, vocês vão apresentar na primeira coluna o nome da empresa de vocês, e aqui vai o nome de 3 concorrentes, tá? Então, a linha logo abaixo da empresa de vocês é o concorrente 1, a próxima é o concorrente 2, e tem que acrescentar mais uma linha para o concorrente 3, tá? E vocês vão fazer, então, a comparação da empresa de vocês com esses 3 concorrentes. Então, vão ser 4 linhas aqui, né? Uma para a empresa de vocês e mais 3 linhas, uma para cada concorrente, tá? Os critérios. Então, critério 1. Então, um que não pode faltar é preço, né? Então, vou colocar aqui no critério 1, vou colocar preço. Nos outros critérios, aquilo que for adequado para vocês compararem com os concorrentes de vocês, tá? Então, para alguma empresa, né, se é um aplicativo, aí vai ser alguns critérios que se aplicam para aplicativos na comparação com os concorrentes. Se for de gênero alimentício, se for, né, enfim, de acordo com a empresa que vocês resolveram criar, tá? Arthur levantou a mão, pode falar, Arthur. As empresas concorrentes têm que ser empresas que existem de verdade ou podem criar uma? Sim, quando se faz um plano de negócios, né? A gente está planejando iniciar uma empresa no mercado, né? Sim. No mercado real, né? Então a gente planeja uma empresa, né? Quem serão meus concorrentes? Né? Não são fictícios, são reais, estão no mercado, eles existem, né? Então sim, Arthur, respondendo a tua pergunta, né? A gente não vai inventar nada, né? Em termos de concorrência, são concorrentes reais. Então, para citar um exemplo, eu estou aqui no bairro e aqui no bairro eu estou fazendo um plano de negócio para abrir uma hamburgueria, tá? Então, vou colocar meu nome ali, hamburgueria, né, X. Quem vai ser meu concorrente? Eu posso ter um concorrente dentro do bairro, né? Hamburgueria Y, meu concorrente está aqui perto, dentro do bairro. Aí eu posso pegar um outro exemplo de concorrente, né, de um grande nome conhecido, né? Que faz hambúrgueres também, né? Tem Burger King, tem McDonald's, aí coloco Burger King. Né? Não aqui no meu bairro, mas um concorrente na cidade, né? No shopping tem ali, coloco aqui o Burger King. É um concorrente. O cliente que consome hambúrguer pode escolher ir lá no Burger King em vez de comprar aqui na minha hamburgueria no meu bairro. Bom, eu já tenho um concorrente do bairro, tenho um concorrente de uma grande rede, eu posso ter, né, algum outro tipo diferenciado de concorrente dentro desse mesmo ramo, o Madeiro, que é bem diferente de uma hamburgueria de bairro e bem diferente de um hambúrguer lá do Burger King, né? Então, meu terceiro concorrente, o Madeiro. E aí eu faço o comparativo, né, dos critérios com esses concorrentes reais que existem no mercado. Tá, Arthur? Consegui te responder? Sim, é que na administração de marketing, era a professora Rose, e ela pediu que a gente não colocasse nomes de empresas reais. Sim, aquela é outra disciplina, né? Sim, sim. Tá? Nessa vocês vão colocar concorrentes reais, tá? Muito bem. Então, exemplificando aqui o primeiro critério, né? Preço. Então, eu sou a hamburgueria X e o critério preço, eu tenho que ser objetivo, tá? Não sejam subjetivos. Se a minha hamburgueria, né, eu vou comparar preço com os meus concorrentes, eu não posso colocar ali, por exemplo, alto, baixo, médio, caro, barato. Isso é subjetivo. Porque alto, baixo, médio, caro, alto, barato. É subjetivo. Para quem é caro? Para quem é alto o preço? Né? Então, o critério objetivo, que é isso que eu estou dizendo para vocês, é colocar a faixa de valores. Eu estou fazendo uma comparação com os concorrentes. Né? Para mim saber se a minha empresa está dentro da faixa de preços ou fora da faixa de preços, né, da concorrência, eu tenho que ser objetivo. Então, minha hamburgueria, meus hambúrgueres vão ali do preço de 20 a 50 reais. Né? A hamburgueria aqui do bairro, meu concorrente, os hambúrgueres vão de 22 a 72. O Burger King
vai de R$ 8 até 30. O madeiro vai de R$ 50 a 170. Aí eu estou sendo objetivo na avaliação do critério. O critério é preço e eu sei exatamente as faixas, né, que são cobradas ali. Tá? Não fica na imaginação, né, no imaginário, na subjetividade. Né? É critério real, é empresa real, é comparação real, e o critério é objetivo. Tá? Critério preço. Agora a minha empresa tem que estabelecer outros 4 critérios, né? E todos eles de forma objetiva, tá? Então, eu posso usar o critério localização? Posso, mas esse critério localização tem que ser realmente, né, de concorrência. Então, uma hamburgueria, será que os clientes escolheriam a minha empresa, ou Burger King, ou Madeiro, pela localização? Talvez a localização não seja o melhor critério para comparativo de concorrência, aqui nesse caso, né? Mas daqui a pouco para outras empresas seria, né? Se fosse uma empresa, por exemplo, de viagens, né? Ofertando hospedagem, né? Talvez a localização aqui fosse, né, critério de seleção, né? Mas no caso da hamburgueria, talvez não seja o critério mais importante, talvez a variedade, né, de sabores, por exemplo, aí sim seria um critério interessante, né? A minha hamburgueria oferece de sabores de hambúrguer, oferece 30 sabores diferentes. A concorrente do bairro oferece 20, a Burger King oferece 10, a Madeira oferece 50. Bom, aqui eu tenho um critério objetivo, né? Diversidade de sabores ou de produtos, e a quantidade exata de sabores, né, diferentes oferecidos por cada empresa. Tá, gente? Então é isso. Não é critérios aleatórios, são critérios realmente importantes para a comparação, de fato, e a comparação é objetiva, tá? Nunca alto, baixo, muito, pouco, né? Isso é tudo subjetivo, porque muito e pouco, alto e baixo, né? É tudo subjetivo, depende do bolso de cada um, depende da forma como cada pessoa vê, enfim, isso não, tá? O máximo de objetividade possível. E claro, né, embaixo, fonte 2 pontos, autoria própria. Alguma pergunta, gente, aqui sobre o 3.2? O Arthur já fez uma pergunta bem importante, bem interessante, né? Em relação à concorrente real que vocês vão buscar, porque aqui é um plano de negócios, né? E aí foi muito importante a pergunta dele, porque eu tenho certeza, né, que isso que ele perguntou, né, talvez outros já tivessem, né, com isso na cabeça, e aí ajudou bastante. Então, é sempre importante que vocês perguntam, tá? Aí vocês se esclarecerem, daqui a pouco, né, ajuda os colegas também aí a tirar uma dúvida. Se do 3.2 está tranquilo, né, a gente vai para o 3.3. No 3.3, gente, é o estudo dos fornecedores, tá? E aqui vão 2 tabelas que vão fazer, né, a distinção entre 2 tipos, né, específicos de materiais que vão ser fornecidos para a empresa de vocês. Na primeira tabela, é uma tabela de fornecedores para a estrutura da empresa, ou seja, para a minha empresa existir, eu preciso ter uma estrutura, né? Preciso de móveis, ou seja, né, cadeira, mesa, escrivaninha, computador, impressora, máquina de cartão de crédito, ar-condicionado, estante, prateleira, enfim, o que for, né? A depender do tipo de empresa, pode ser bem variável, né? Esses materiais de estrutura. Ou seja, estrutura é tudo que eu preciso para montar minha empresa, né? E não são coisas que eu vou vender para o meu cliente. É a estrutura da empresa. Essa é a primeira tabela. A segunda tabela, aí sim, né? Ou são coisas que eu vou usar para prestar o serviço, né? E vai estar na minha tabela de estoque, ou são insumos, né,
que eu vou utilizar, ou matéria-prima que eu vou utilizar para produzir o meu produto, e vai estar no meu estoque, né? Porque depois, né, de produzido eu vou vender o produto para o meu cliente final. Então a segunda tabela é de materiais para estoque, que vão virar depois, né, venda para o cliente final. Claro que antes das tabelas, né, a gente vai ter um parágrafo introdutório, né, 3.13, estudos fornecedores, a empresa tal realizou estudos fornecedores, na primeira tabela apresenta os fornecedores para a estrutura da empresa, na segunda tabela apresenta os fornecedores para os seus insumos ou materiais de estoque, né, que vão gerar as suas vendas, enfim. Faz esse parágrafo introdutório. Em relação à segunda tabela, vocês podem acrescentar, né? Então, na segunda tabela, né, referente aos materiais de estoque para gerar as vendas da empresa, né, essa tabela foi, então, elaborada para um estoque de 30 dias. Então, a segunda tabela, a gente vai pensar nesses materiais para o estoque, né, para trabalhar 30 dias, o primeiro mês da empresa. Tá? Então, as quantidades que vão ali são pensadas nesse, né, time, tá? Um trabalho de 30 dias. Então, a estrutura é, primeiro parágrafo, introduzindo isso, depois a tabela 1, tabela de estrutura, tabela 2, tabela para estoque, e uma tabelinha totalizadora depois, a terceira tabela no final. Tá? Muito bem. Fez o parágrafo introdutório, vai a primeira tabela. Tabela 1. Tabela é um elemento não textual, por isso tem aqui o título dela, né? Começa identificando o que é. É uma tabela. Tinha alguma tabela anterior? Não, então é a tabela 1 mesmo. Título dela: fornecedores dos itens adquiridos para a estrutura, né? Máquinas, equipamentos, móveis e utensílios, tá? Nesse exemplo aqui, tem um recorte, né? Uma tabela aí com algo aproximado de 30, 40 itens, mas é só um recorte aqui de alguns. Nós temos no cabeçalho ordem, descrição dos itens, quantidade, fornecedor, valor unitário, valor total e forma de pagamento. Então, vocês vão fazer lá, né, a lista de todos os itens, descrever cada item, né? Quanto mais detalhada a descrição do item, melhor, tá? A quantidade. Vão colocar o nome do fornecedor, um só, tá? Aquele que vocês acharam o melhor preço. Já reforço que o melhor preço é importante, porque isso aqui vai representar um custo para a empresa de vocês. E lá depois na parte financeira, né? Se vocês não pesquisaram o melhor preço, foram pegando um aleatório, daqui a pouco pegaram os mais caros, lá na etapa financeira vocês vão enfrentar problema, né? A empresa vai estar dando prejuízo e vocês fizeram uma tabela anterior, né? Sem considerar o melhor preço, né? E o custo ficou mais elevado, né? Vai começar a dar problema. Então, pesquisem aí, né? Pelo menos 3 e vejam qual é o melhor preço, né? Para colocar aqui na tabela da estrutura, né, da empresa. Então, aqui nesse caso do exemplo, né, a empresa, para a sua estrutura, precisa de um refrigerador, colocou ali quantidade de 1, o melhor preço foi na Colombo, 655,40, como era só um, né, o valor total, 655,40, e a forma de pagamento, né, para 60 dias. O segundo exemplo aqui é uma estante de madeira, né, quantas? 3 eles vão precisar para a estrutura, acharam no Mercado Livre o melhor preço, R$ 199,90, 3 a R$ 199,90, um total de R$ 599,70, né? As 3 estantes. Prazo para 30 dias. E foram fazendo, então, dessa forma. Somando os valores totais, deu aqui, então, um total geral de 22.800. E vejam que cada compra foi distribuída, né, em à vista, 30, 60 e 90 dias, tá? E é assim que vocês vão fazer. Vocês não vão colocar tudo à vista, né? Ou tudo para o mesmo prazo. Porque quando a gente faz isso, o que acontece, né? Em algum mês vai estourar, né, o custo da empresa. Então ela tem que dividir, né, esses custos, principalmente uma empresa que inicia, né? Não vai pagar tudo à vista, né? Nem vai colocar tudo focado num único mês, né? Para pagar. Vai distribuir, equalizar, né? Esses pagamentos. Então, esse é o primeiro motivo pelo qual vocês vão dividir, tá? Aquilo que vocês estão colocando aqui na tabela de estrutura para esses prazos de pagamento, tá? Alguns vai ficar à vista, outros para 30, 60 e 90 dias. E vocês vão fazer essa distribuição.
abaixo do total geral, aí vai aparecer, então, como é que ficou esses 22.800, do nosso exemplo, é claro, né? No de vocês vai ter o valor de vocês. Quanto é que ficou à vista dos 22.800? 9 mil e pouco. Quanto é que ficou para 30 dias? 4 mil e pouco. Né? Então, ficou os 22.800 distribuído, né? Em à vista 30, 60, 90 dias, conforme consta na tabela. Tá? Aí abaixo vai fonte 2 pontos, autoria própria. Para vocês pesquisaram os dados, né, montar na tabela, autoria própria. Tá? Então, esse é o primeiro motivo da importância dessa divisão, né, pela questão do custo e pela estruturação financeira da empresa. Um outro detalhe dessa importância da divisão em à vista 30, 60, 90 dias é o modelo do nosso fluxo de caixa, que a gente vai fazer, né, mais adiante nas próximas etapas. Esse modelo de fluxo de caixa exige, né, uma distribuição ali de custos, né, desses itens, justamente nesse padrão. À vista, 30, 60, 90 dias. Né? Então, para a gente, né, chegar lá e não ter que voltar e refazer aqui no 3.3, já façam conforme está sendo orientado, né? Para não ter problema, tá? Então, feita a primeira tabela de estrutura, a próxima tabela é a tabela de fornecedores para itens de estoque, tá? Claro, se é uma padaria, quais itens que vão estar no estoque da padaria? Farinha, ovo, leite, chocolate, outras coisas que a padaria utiliza para fazer pão, bolo e outros confeitos. Se for uma empresa de prestação de serviço, né, vai estar aqui os itens que ela usa para prestar o serviço. Se é um salão de beleza, o que vai ter aqui? Né? Tinta para cabelo, né? Aqueles materiais de maquiagem, enfim, né, que se utiliza para unha, enfim, não sei muito bem, mas vai ter esses itens ali, né? Aqui no nosso exemplo, é uma empresa prestadora de serviços de instalação automotiva. Então, os itens de estoque que eles têm é para prestar esse serviço. Né? O cliente chegou com um carro lá, quer instalar um alarme. O que eles têm que ter no estoque? O alarme para prestar o serviço de instalação do alarme, né? Interface, rádio, né? Alto-falante, assim por diante. Ou seja, é uma empresa prestadora de serviço, né? Automotivo. Tá? E aqui eles distribuem, então, né, a ordem, ou seja, o número de itens, né? Vai de 1 até lá, 40, 50. E vai fazer a descrição detalhada dos itens. Tá? A descrição tem que ser detalhada, tá, gente? Daqui a pouquinho eu vou comentar um exemplo. A quantidade. Aqui é a quantidade de itens que a empresa precisa para um estoque de 30 dias, né? Então, nesse exemplo aqui, o alarme automotivo tem 50 unidades. Então, a estimativa foi de que, né, se atenderia um número X de veículos, né, de clientes, e a quantidade necessária para fazer a instalação de alarme, então, era 50 unidades para o mês todo. Então, você tem que pensar nessas quantidades, né, eventualmente para um mês completo. Então, minha empresa é uma hamburgueria, né? Vamos voltar, por exemplo, da hamburgueria. Eu coloco aqui, né, pão de hambúrguer, né, 1000 unidades. Está completa essa descrição? Não, né? Coloquei 1000 unidades o quê? De pão de hambúrguer de 80 gramas, de 100 gramas, de 120 gramas? Não sei, então tem que estar completo, né? Porque isso condiz com o valor e com o preço final, né? Porque o preço do hambúrguer de 80 gramas, de 100, de 120, né? Do pão de hambúrguer, né? É diferente. E se eu colocar só pão de hambúrguer quantidade e um preço, né? Fica no ar, né? Fica solto, né? Não se sabe. A informação então tem que estar completa, tá? O nome do fornecedor, tá? E procurem utilizar, né, fornecedores primários. E quando eu digo fornecedor primário bom, o exemplo do pão de hambúrguer, né? Coloquei pão de hambúrguer, pão de 120 gramas, 1000 unidades. Se eu colocar o fornecedor Maxi Atacado, Atacadão, não sei do que, né? Supermercado todo dia, Zafari. É um baita erro, né? Porque eu estou pagando o lucro do Zafari. O Zafari compra do fornecedor primário, põe o lucro dela, e eu vou lá, compro o pão do Zafari para fazer o meu hambúrguer. Estou matando o meu lucro, né? Porque está ali o lucro do Zafari, embutido no preço que eu paguei, né? Então eu tenho que comprar de quem? Do fornecedor primário, né? Porque eu vou ter um ganho maior no preço final, né?
vez de pagar 50 no Zafra, eu pago 20 no fornecedor original. Então, fornecedor primário aqui, tá, gente? Aqui na tabela de fornecedores para estoque, principalmente quando é esse tipo, né, de situação, é o fornecedor, né, primário. Não vamos comprar, né, de marcas que vão, né, ou empresas que vão, né, agregar ali o custo delas e a gente vai pagar o custo dessas empresas, tá? Muita atenção nisso. Eventualmente, prestadores de serviços, né, já não conseguem fazer essa mesma lógica. Então, vamos voltar, por exemplo, do salão de beleza, né? Então, se é uma empresa prestadora de serviço e é um salão de beleza, o que ela usa lá para prestar o serviço dela? Secador de cabelo, por exemplo, tá? Ou chapinha, né? Aí eu coloquei ali, secador de cabelo, bivolt, né? Potência lá, tantos watts. Quantos eu vou ter? No salão a empresa vai atender, né, por mês, tantos clientes, por dia vai atender 50, né, por hora consegue atender 10 por hora. Então, naquela hora de trabalho eu vou precisar ter 10, né? Vou colocar 10 secadores de cabelo aqui. Esses 10 secadores de cabelo eu consigo comprar diretamente, por exemplo, lá da Britânia, sei lá. Provavelmente não, né? Quantidade muito pequena, a não ser que ela tenha uma loja, né, de revenda direta. Mas talvez eu tenha que comprar, né, de algum fornecedor secundário nesse caso, né, de alguma loja, enfim, né, e não do fabricante. Em alguns casos dá para comprar do fabricante, tá? Mas o fabricante tem loja direta, vende na internet também, tá? E a gente vai buscar o melhor preço, certo? O prestador de serviços às vezes tem isso, não consegue do fornecedor primário, tá? Dito isto, quantidade vezes o valor unitário vai me dar o valor total. Somados os valores totais, né, dos meus insumos para estoque, eu tenho o total geral. Aqui no caso, 59.266,53 centavos. Preciso ter, claro, distribuído, tá, também as formas de pagamento em à vista, 30, 60 e 90 dias. Pelos mesmos motivos que foram explicados na tabela anterior, tá? Além disso, né, tem uma coluninha de prazo de entrega, né? Em geral, o fornecedor, né, pede algum prazo para entregar e a gente vai colocar, né, esses prazos também numa coluna, tá? Então, abaixo do total geral, quanto ficou à vista, quanto ficou 30, 60 e 90 dias, e aí fonte 2 pontos, autoria própria, porque vocês que pesquisaram, né, os fornecedores, os preços, as quantidades. Relembro, tá? Estoque para 30 dias. Então, fizemos uma estimativa lá na primeira etapa, né? Lembram que fizeram o Simples Nacional e colocaram lá uma estimativa, daqui a pouco, de 3 mil clientes por mês, né? E aí a gente está fazendo uma estimativa agora aqui para atender, né, 30 dias, esses 3 mil clientes por mês. Então, eu vou ter que ver se a quantidade é suficiente, né? E às vezes acontece, né? Eu monto aqui minha tabela de estoque e coloco ali, né? É uma empresa na área de alimentação, é um restaurante, né? E aí eu coloquei aqui, né? Arroz branco, tipo 1, né? Pacote de 5 quilos. E aí eu coloco aqui 10 unidades. Aí eu vou pensar assim, analisando a tabela. Puxa, o grupo disse que ia atender 3 mil clientes lá. Vai ficar 30 dias trabalhando. E são 50 unidades de pacote de 5 quilos. Isso é suficiente para uma empresa, por exemplo, da área alimentícia? Vai ficar, né, servindo almoço, janta, enfim, né, todos os dias, durante 30 dias? Obviamente que não, né? Então, essas quantidades têm que ser condizentes, né, com o tipo de empresa de vocês, quantos clientes vocês vão atender por mês, né? Porque daqui a pouco, né, a gente vai olhar, isso aqui, né, é suficiente para atender uma família em casa, mas para atender 3 mil clientes por mês não será. Então, fiquem atentos, né? 30 dias de estoque para a empresa de vocês atenderem, né, aquele universo de clientes que vocês estimam atender, tá? Então, não pode ser quantidade insuficiente, né? Que não vai ser condizente com o plano de negócio, tá? Depois das duas tabelas prontas, né? Tabela 1,
itens da estrutura da empresa. Tabela 2, o estoque da empresa, que vai ser vendável, né? Ou que vai ser utilizado para prestar o serviço. Teve distribuição na primeira tabela à vista 30, 60, 90. Na segunda tabela teve distribuição à vista 30, 60, 90. Nesta terceira tabela, vocês vão somar os valores, né? Tabela 1 e tabela 2, quanto é que deu o total geral nas duas? Somou, deu, no nosso exemplo aqui, né? 82.066,53. E aí lá, considerando as duas tabelas, quanto ficou à vista? Considerando as duas, para 30, 60, 90 dias, tá? Não esqueçam, né? Aqui é uma tabela, então vai ser tabela 3, compras totais da empresa tal, apresenta a tabela, e embaixo da tabela, fonte 2 pontos, autoria própria. Façam com exatidão, tá, gente? Esses valores vocês vão precisar para o fluxo de caixa que vai ser feito nas etapas posteriores. Então, repito, façam com exatidão, façam conforme a gente orientou, para não chegar lá, mas agora a gente não consegue fazer o fluxo de caixa, a gente não consegue fazer o DRE, a gente não consegue fazer o balanço, a gente não consegue calcular os outros custos, porque as coisas não andaram certo aqui, né? Certo? Então, façam com precisão, vai dar tudo ok. E em termos de quantidade de itens para fazer, né? É o que tem menor quantidade de itens, né? Das etapas do plano de negócio. São só 3, né? E aí o grupo tem 6 a 8 pessoas, né? Então vai ficar ali 2, 3 por cada item, né? Para distribuir as tarefas, vai ficar bem leve, não é pesado para vocês fazerem. Tem aí um bom prazo, né? Que é até sexta-feira que vem. Então tem um prazo meio longo, né? Dá tempo tranquilo de vocês estruturarem bem isso, tá? Fazer uma entrega certinha, né? Para não ter retrabalho, né? Na entrega dessa etapa, ajustes para fazer depois, né? E nem para frente depois, tá? Então, gente, dessa etapa 2, o nosso capítulo 3, ficou alguma dúvida, gente? Da estrutura, da construção, do passo a passo, de como fazer cada um dos tópicos? Como construir cada um deles? Como é que ficou para vocês? Miriane colocou no chat ali que tá ok. O Arthur também colocou tudo tranquilo. A Caroline colocou tranquilo. A Ana Paula também colocou tranquilo. Certo, gente. Muito bem. Então vamos fazer o nosso intervalo. Um intervalinho de 15 minutos, tá? Na volta do intervalo a gente faz a nossa chamada, sempre ao vivo, né, online. Eu abro a chamada, chamo os nomes, vocês respondem, né, para a presença. E na segunda parte, depois da chamada, os grupos estão livres aí para se reunir, debater entre si aí a etapa 2, dividir as tarefas e começar a construção, né, dessa etapa 2 durante a aula. E aí eu fico conectado ali até o meio-dia, né, para atender as dúvidas e perguntas de vocês durante essa construção. Porque depois de dividir as tarefas, começa a fazer, aí pode eventualmente, né, surgirem as dúvidas, a gente está aí para justamente orientar, né, e ter esse espaço dentro do horário de aula para vocês poderem perguntar e tirar dúvidas da construção, tá? Então agora são 10h25, voltamos às 10h40. 10h40, voltamos no nosso intervalo então, gente. Só fecho a câmera e o microfone, tá? Durante o intervalo. E na volta eu abro de novo para a gente continuar, tá? Até daqui a pouquinho.